Fala, Techers! Alisson aqui e seja bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva, ative o sininho para sempre estar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Bom, pessoal, como você já deve ter visto aí, vamos falar sobre Go-Routines. As Go-Routines, sem dúvida, é o principal carro-chefe ali de propaganda quando se fala em aprender Go, né? E isso tem um certo motivo, porque é muito fácil mexer com as Go-Routinas, manipulá-las, e elas dão um desempenho extraordinário na execução das nossas funcionalidades quando elas são implementadas direito, né? E hoje nós iremos fazer o alicerce, né? É um vídeo mais introdutório, é um vídeo mais simples, mas muito, muito importante para a gente usar como base para os assuntos mais avançados que vai ter depois, em outros vídeos, tá bom? Então, depois de outros vídeos, pretendo trazer weight groups, channels e algumas funcionalidades do pacote Sync que dá mais poder ainda para as gorrotinas. Mas, nesse primeiro vídeo, nós iremos fazer justamente a base, entender o que é as gorrotinas, como elas funcionam, e também vamos ver um exemplo bem simples em código, e depois aí a gente vai finalizar por ali, e no próximo vídeo já vamos pegar coisas bem mais interessantes, bem na mão na massa, tá bom? Então, bora lá. Aqui, passando para cá. Beleza. Muito bem, pessoal. Vamos entender dois conceitos muito importantes no desenvolvimento ali, tá? Então, vamos entender sobre concorrência e paralelismo, né? Isso daí justamente são dois conceitos que acontece por baixo dos panos, tá bom? Então, vamos pensar num cenário onde a gente tem muitas atividades a serem feitas, né? E essas atividades, elas precisam ser executadas, né? Vamos pensar num ambiente de processador, onde temos as tarefas ali, né? E ali elas têm que serem executadas pelo processador, né? Então, temos uma fila e essas atividades, essas tarefas estão concorrendo entre si pela, pela pela execução no processador. Então, temos uma breve figura aqui para a gente entender, né? Então, temos a fila aqui que está aguardando para ser executada pelo processador. Então, o conceito é esse: a concorrência entre atividades, entre tarefas, para serem executadas. Beleza? Bem simples, bem tranquilo, né? E aí, com isso, a gente vai falar sobre paralelismo, tá bom? Paralelismo é basicamente a mesma ideia, só que com mais de uma atividade sendo realizada ao mesmo tempo, mais de uma tarefa. O melhor exemplo que a gente tem é no seu celular, no seu notebook, no seu computador, que temos o processador e ele tem vários núcleos, 8, 16, 32, 32 núcleos de processamento. Cada um desses núcleos está pegando uma atividade, né? Então, cada uma dessas atividades está sendo executada ao mesmo tempo. Mas, voltando a isso, temos uma certa concorrência ainda, né, entre as atividades, mas agora, digamos que as filas estão indo muito mais rápido, já que temos dois terminais, três terminais, 8, 16, 32 terminais sendo executados ao mesmo tempo ali. Então, temos muito mais eficiência, né? Muito mais velocidade, assim, em ser executadas essas atividades. Beleza até aí? Então, vamos puxar isso para o cenário de Go, tá, gente? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para cima. Então, o cenário de Go é basicamente simulando isso daí. E quem que gerencia isso tudo? É o compilador Go que decide o que deve fazer, o que não deve fazer em determinada momento, tá bom? Então, ele utiliza de umas lógicas para colocar as rotinas serem executadas em paralelo, tá bom? Ele repassa isso para o sistema operacional e o sistema operacional passa isso para o processador, tá bom? Então ali o que acontece? Ele guarda o processo, temos o processo principal, né? O processo que a gente executa pelo main ali, né? E aí ele gerencia o processo principal e vai chamando outros subprocessos que a gente chama de processos filhos, né?
E só que ao contrário de uma funcionalidade normal, ele não aguarda a execução desses processos filho. Ele continua o processo pai em paralelo com o processo filho, ou processos filhos, né? Então ele continua sendo executado. Isso é útil para quando nós temos a coleta de várias informações em fontes diferentes de informações, por exemplo, integração com outros serviços externos, o banco de dados, né? Ou até mesmo o cálculo muito complexo de alguma coisa, né? Então, tudo isso pode ser passado em rotinas e assim que elas estiverem prontas, o processo pai pode continuar sendo executado e finalizado. Podemos escolher, sim, se o processo pai vai aguardar os processos filhos, ou podemos deixar que o processo pai continue sendo executado infinitamente. O que acontece, pode acontecer, se o processo pai for finalizado, consequentemente, os processos filhos também irão ser finalizados consequentemente, tá bom? Então temos essa preocupação em a gente não deixar finalizar o processo pai antes dos processos filhos estarem finalizados, tá bom? Mas isso daí já é um conteúdo um pouquinho mais extenso, mas basicamente é esse o funcionamento das rotinas. Tem muitas outras características, mas eu vou me aprofundar mais nos outros vídeos. Muito bem, gente, aqui temos um Hello World bem simples, tá bom? Então, nesse Hello World, eu vou passar ele para uma função, eu vou passar ele aqui para uma outra função, que eu vou chamar só de Hello, certo? E eu vou chamar essa função Hello aqui embaixo, né? Então, o que acontece? Aqui embaixo, nós iremos ter o processo pai, né? Executando. Vou chamar ele duas vezes aqui, só para a gente ter certeza, tá bom? Vou passar uma informação, é, count, aqui em cima, certo? Onde eu vou passar o count aqui, certo? E aqui eu vou passar, opa, assim para a gente saber em qual funcionalidade ele está chamando, né? Então, basicamente, ele executou a primeira e depois executou a segunda. Até aí de boa, né? Mas eu quero trabalhar com rotina só no caso, no primeiro caso, né? Então eu vou colocar aqui a palavra go e vou mandar executar. No caso, ele mandou executar a primeira, e aí já executou a segunda. Nem aguardou a primeira ser finalizada para executar a segunda. E aí, como não temos mais nada aqui embaixo, ele já executou e já matou o processo e, consequentemente, matou o processo filho, certo? Mas e se eu colocar aqui embaixo ainda um time.sleep? Opa, sleep. Um time.sleep de um microsegundo, não, microsegundos não, né? Segundos, né? Colocar de um segundo aqui só, né? Para dar tempo para a funcionalidade principal, a número um ser executada. Então vamos executar. A 2 foi executada, e aí ele já deu tempo para um ser executada, e aí ele aguardou um segundo, que foi o tempo suficiente para a um finalizar, certo? Então, basicamente é isso, né? Então, essa é o funcionamento das rotinas. Poderia ter muitas outras coisas aqui embaixo no processo do sleep, né? Poderia chamar aqui a rotina várias vezes, né? Vamos fazer aqui então, é, i ponto 10 vezes, né? Então, vamos fazer aqui 10 vezes. Ele vai chamar 10 vezes essa funcionalidade e depois aí ele vai executar a funcionalidade número 2 e vai esperar por um segundo. Provavelmente ele não vai conseguir finalizar todas as 10 aqui em cima. Mas vamos ver. E aqui ele conseguiu finalizar
que é um tempo de 1 segundo é o suficiente. Mas se eu tirar aqui o sleep da brincadeira, ele vai. Deixa eu tirar ali o pacote e boa. Então ele já executou, mesmo chamando, não deu tempo suficiente para chamar as 10 vezes aqui em cima. Mas podem ver que a primeira deu tempo, a segunda deu tempo, e depois ele ainda conseguiu fazer todas as outras, né? Então, esse seria o processo. Aqui eu estou chamando a mesma função toda hora, né? Mas imagine várias funções separadas, ou executando atividades diferentes e aguardando informações diferentes. Eu posso aguardar informações, eu posso esperar que a Go rotina seja finalizada, todas elas, para continuar com o processo pai, sem problema nenhum. Mas isso daí já é informação mais avançada, né? Porque eu não vou me estender muito aqui, tá bom? Mas e basicamente é isso, muito simples. Então, basicamente, só temos que colocar uma palavra, a palavra reservada a Go, e a gente já começa a trabalhar com as Go rotinas. E aí, quem gerencia isso para nós, basicamente, é o nosso compilador Go. Ah, mas eu quero passar aqui o i, né? Então, tudo bem, vamos passar o i aqui. E aqui eu vou passar um número diferente, vou passar 99. Certo? Então, só para a gente diferenciar desses daqui, tá bom? Então, a gente vai esperar todos eles serem executados. Então, pode ver aqui que ele não tem uma ordem. O compilador Go, ele basicamente, ele chama, e o gerenciador ali, ele já vai gerenciar com base nas atividades mais fáceis de ser executadas, né? Então, não é porque foi primeiramente chamada que vai ser a primeira a ser executada. Não, aí ele vai seguir uma ordem que vai ser aleatória ali para ser finalizado, tá bom? Se eu mandar executar novamente aqui, ele vai dar outra ordem de execução. Ó, aqui embaixo, então, a 9 foi executada primeiro, depois a 5, depois a nossa funcionalidade abaixo, né? E aí depois as outras na nossa chamada do for, né? Então tem muito disso. Então, imagine que a funcionalidade não importa quando ela vai ser executada, desde que ela seja executada. Bom, gente, então basicamente é isso que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo, né? Se esse vídeo foi útil para você de alguma maneira, deixa o like, compartilha com os seus amigos e colegas, para esse vídeo chegar a mais e mais pessoas, para a gente compartilhar conhecimento, né? E aí se inscreva no canal, ative o sininho para vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. A gente se vê na próxima e valeu!